Senhores, vamos lá. Vamos começar. E aí eu vou tentando, no meio do caminho, fazer esse compartilhamento no Facebook. Boa noite, Delmanto. Boa noite, Alberto Pfeiffer. Eu vou apresentar para as pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite para você que assiste a essa live, que está nos acompanhando. Agradeço a preferência, a presença. Este é um espaço onde eu quero ouvir a sua opinião, onde podemos realmente estabelecer aí um debate franco, sem censura, que é o mais importante. Eu vou tentar ler a observação de todos, claro, pelo Facebook, quando eu conseguir compartilhar. Aí nós vamos ter também a presença do pessoal do Facebook na participação aqui. Mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, trazer um debate um pouco mais amplo com os meus convidados. Na verdade, eu estou cansado dos veículos tradicionais do Brasil que tentam enfiar a goela abaixo da gente, as análises tendenciosas sem ouvir os diversos lados da notícia, da história. E por isso que eu trago hoje aqui dois especialistas. E se você também se sente assim, já dá um like, inscreva no meu canal para a gente potencializar esse nosso espaço de reflexão. Eu trouxe dois especialistas aqui, um do ramo do direito e outro da ciência política, economia internacional. Vamos apresentar primeiro o doutor Delmanto Júnior, que é um advogado criminalista. O Delmanto, eu tive o primeiro contato com o Delmanto no Jornal da Noite, na Bandeirantes, não sei se o Delmanto se recorda, quando a gente conseguiu bater a maior audiência do Jornal da Noite, viu, Delmanto? Eu lembro. Nós estávamos tratando aquele caso da menina, né, Isabela Nardoni, aquele horroroso caso, e aí tivemos problemas nos equipamentos lá na TV e não podíamos ter as reportagens, né? Eu pedi para convidar uma pessoa que conseguisse conversar comigo durante todo aquele tempo de cobertura, e ficamos mais de 2 horas, não lembro quanto tempo, mas conversamos, eu conheci você, e aí depois fomos nos encontrar novamente no Jornal da Cultura, e nós batemos recorde de audiência, viu, doutor Delmanto? Para você ver o seu nível. Foi uma experiência única. Eu lembro como se fosse outro dia, nós em pé lá no jornal, era meia-noite, e nós batemos recorde. E eu não estava entendendo o que acontecia no estúdio, que a gente tinha os vidros, você via lá toda a redação da TV Bandeirantes, e o pessoal começava a pular, a gritar de alegria, e a coisa ia. Quando eu vi, a gente bateu a Globo, batemos recorde de audiência nacional aquele dia lá. Foi muito. O assunto era triste, mas a comunicação foi espetacular. Eficiente. E o outro analista internacional, Alberto Pfeiffer, que é uma pessoa também muito ponderada, muito inteligente, é uma pessoa que domina diversas áreas. Por isso que eu abri essa participação aqui falando que ele ia fazer uma análise econômica, conjuntural, internacional, política, porque a bola joga para ele uma bola na área. Ele é igual o Romário. Vocês lembram do Romário? Bate para gol e faz o gol. Não é isso, Pfeiffer? Boa noite. Obrigado, Pfeiffer, pela presença. William, boa noite. Uma honra estar aqui com você, nesse espaço, ainda mais dividindo com o querido amigo Roberto Delmanto. E você tem toda a razão, William. Nós precisamos de espaços em que serenidade, ponderação, objetividade voltem a fazer parte do debate. A mídia tradicional parece ter tomado partido em várias situações. As mídias digitais, as redes virtuais, amplificam esta polarização, esses extremos. Nós precisamos ter espaços de convergência, espaços de serenidade, espaços em que os assuntos possam ser tratados com objetividade, com análise tranquila, sem se tomar partido prévio, sem se ter conclusões pré-concebidas. E eu acho que você é craque em fazer isso. Você me comparou ao Romário, quem sou eu, né? Sou um perna de pau, nunca brilhei nas 4 linhas, mas você é craque, William, você é um articulador, você, para continuar com a comparação futebolística, você é um armador, é um meio-campista, aquele cara que organiza o jogo, cadencia, toca a bola para um, toca a bola para o outro e faz com que o debate, a conversa sejam não só ricas, não só interessantes, mas sejam agradáveis. Você tem essa agradabilidade natural. Então, estou muito feliz de estar aqui e tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável.
Muito obrigado pela participação dos dois. É um prazer enorme tê-los aqui. Bom, vamos começar então, senhores. Eu vou começar com uma indagação de uma senhora que me acompanha no Facebook. Ela parece, pelo que ela escreveu, uma pessoa de idade, na boa idade, né, na idade especial, e ela me segue no Face, e ela está muito preocupada com os rumos que o Brasil está tomando, né? Ela tem reclamado muito da cobertura, principalmente da imprensa, que só ressalta o negativo de tudo, né? E eu sei por quê, eu trabalho na comunicação há 37 anos, eu sei por que isso acontece. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês sobre... Vamos começar com isso. Sobre o que vocês estão sentindo hoje do Brasil. O Brasil tem motivos para expressarmos tantas preocupações ou tem motivos para tecermos tantas críticas ao nosso país? Aí eu estou trazendo o contexto social, político e econômico. Vamos lá, Delmanto. Há motivo para preocupação, sim, William, e telespectadores nossos aqui no canal do William no YouTube, pelo seguinte: o gestor público brasileiro parece que, com essas mídias digitais, com essa transparência que a tecnologia naturalmente traz, a facilidade da comunicação, isso tem demonstrado que os gestores da coisa pública brasileira, em sua esmagadora maioria, perderam ou estão demonstrando que já perderam há muito tempo, que é o mínimo de compostura, o mínimo de ética, o mínimo de embasamento moral nas suas atitudes. E isso tem chocado o povo brasileiro. São de todos os lados. Aqui eu não vou vestir camisa política de direita, de esquerda, de centro, se é que existem essas nomenclaturas atualmente. Eu pretendo fazer com o Pfeiffer, com você e para os telespectadores, uma análise técnica, uma análise de um observador de longe, olhando essa situação que nós estamos vivenciando e que refletem justamente nessa preocupação das pessoas. Mas aonde que o Brasil vai parar? Mas o que é isso? E aqui eu tenho crítica a todos. Eu tenho crítica a Moro, eu tenho crítica a Bolsonaro, eu tenho crítica a Maia, eu tenho crítica... As críticas não faltam, justamente nessa questão da compostura, do trato da coisa pública e de como comunicar aos cidadãos, aos eleitores, os motivos das suas decisões. Então, a preocupação é correta, sim, da sua telespectadora ali no YouTube, porque nós estamos vivenciando, presenciando que Brasília é uma selva. Brasília é uma selva. Com feras soltas de todos os lados, um puxando o tapete do outro, mordendo o outro, tudo em busca do quê? Na manutenção e na obtenção do poder. Então, eu inauguro a minha fala hoje com essas considerações, William. Pfeiffer, vamos lá. William, eu quero dar um tom positivo. Nós estamos aqui num mundo em que a morte nos ronda, literalmente. A epidemia é o assunto da nossa vida, aliás, é o condicionante da nossa vida. Estamos assustados. Antes da pandemia, era a criminalidade, a corrupção, coisa negativa. Você sabe que a imprensa, não vou dizer que ela ganhe com o mal, ganhe com o ruim, ganhe com o medo, mas ela trabalha com a notícia do desastre, né, da tragédia, é parte. Muito bem. Nós temos um enorme sucesso no Brasil acontecendo hoje, e se chama a safra agrícola, o meio rural. Esse é um Brasil que dá certo. É um Brasil, doutor Delmanto, um pouco mais distanciado de Brasília. É um Brasil profundo, é um Brasil que as pessoas acordam todo dia mesmo, que não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem sábado, não tem domingo, e vão trabalhar. E esse Brasil hoje já produz mais que o maior produtor mundial de alimentos, que é os Estados Unidos. A safra deste ano, 250 milhões de toneladas, é um recorde. Nós estamos nos tornando a grande potência do agronegócio do mundo. Muito bem. Esse é o lado positivo. O lado negativo é essa confusão, essa cacofonia, que não é de hoje, é uma condição que tem caracterizado o sistema político brasileiro, e isso vem se acentuando ao longo do tempo, e seja qual for a motivação ou a fórmula adotada, presidencialismo de coalizão, mensalão, corrupção,
é um sistema daninho ao bem-estar da população. Ele não consegue entregar estabilidade, não consegue entregar segurança jurídica, não consegue entregar simplificação para se fazer negócios, não consegue entregar serviços públicos de qualidade, educação, saúde, segurança, infraestrutura. Então, falta isso. Essa comunicação entre um Brasil que dá certo, do campo, Brasil profundo, o Brasil afastado de Brasília. Estou pegando um exemplo, tem outros setores que vão muito bem, obrigado. Mas só para trazer um lado positivo, um lastro positivo. Com esse Brasil, que mais atrapalha do que ajuda, é o que precisa ser pensado, reformulado e concatenado. Eu espero que a gente consiga trazer algumas luzes para nessa nossa conversa. Muito bem. Delmanto, hoje eu estava lendo aí o noticiário do Brasil. As pessoas que me acompanham não sabem, eu moro hoje, eu estou aqui como correspondente internacional nos Estados Unidos, mas o correspondente internacional ele tem um papel de ter um olhar externo, mas também o olhar externo mais para uma observação interna, né? Então, eu vejo muito o que está acontecendo no Brasil e a gente tenta fazer essa ponte, né, entre um país e outro. E, nesse caso, eu estou nos Estados Unidos. Eu vi o noticiário hoje que os ministros do STF elogiaram a escolha do ministro da Justiça, o André Mendonça, que era da AGU, não é isso? Isso significa o quê, Delmanto? Isso significa que o presidente Jair Bolsonaro sentiu a crítica ao nome anterior que estava sendo, digamos assim, previamente divulgado, e mais uma pessoa de relações, o anterior, não é? O Oliveira, uma pessoa de relações muito próximas à família, aos familiares do presidente da República, e incidindo na mesma questão do Ramagem, do diretor da Polícia Federal, que foi nomeado, que é amigo íntimo da família, passando Réveillon com eles, ou seja, uma pessoa que tem um laço muito próximo, afetivo com eles. Não é? Evidentemente que o novo nome do ministro da Justiça, ele realmente é muito bem recebido, porque é uma pessoa de ilibada reputação, uma pessoa que... Então, isso mostra que o Bolsonaro recuou, foi bem aconselhado em não nomear aquele primeiro que estava sendo cotado, e foi aí para o Alberto Mendonça, que é um nome que acima de qualquer crítica, a não ser a questão de religiosidade dele, que já está sendo veiculado, se é evangélico, se não é evangélico, enfim. Mas é um nome que não acima de qualquer suspeita. Então, isso mostra que, pelo menos nesse morde-a-sopra do presidente Bolsonaro, que já tem se tornado comum, não é? Ele agora soprou, mordeu antes e agora soprou. Parece que ele vai como um equilibrista, um chinês equilibrando pratos. Não é? Ele joga um prato para cá, joga um prato para lá, quando ele vê que vai quebrar, ele já pega outro prato. E isso nos traz, assim, pelo menos um alento nesse sentido de que alguma coisa pode ter alguma esperança ainda na correção de rumos errados, equivocados, diante de uma grita que foi feita. Não é? Agora, de fato, William, eu quero crer que esse novo ministro da Justiça vai atender a todas as expectativas, está sendo elogiado, e eu digo o seguinte, ninguém é insubstituível, não é? Isso é uma realidade, nós não precisamos de heróis, nós precisamos de pessoas que cumpram devidamente o seu dever quando assim assumem. Você sabe que uma coisa que me chamou a atenção na sua fala e que eu li também no noticiário, era um noticiário destacando essa questão dele de ser evangélico. Aí eu pergunto qual é o problema do homem ser evangélico, né? Aí vai ter que ser um cara que é da Igreja Católica, o outro... O grande temor, Delmanto, e aí é que eu faço a observação, eu sei que a sua colocação, eu sei que você está fazendo uma análise ampla disso aí, que você leu esse noticiário, um dos jornais, destacando isso. Se eu não me engano, quem destacou isso foi o Estado de São Paulo, eu não sei se foi isso, mas eu li o Estado de São Paulo ou a Folha, um dos dois, destacando que ele era... O título era exatamente assim, quem é André Mendonça, o novo ministro da Justiça, terrivelmente evangélico. Ô, Pfeiffer, terrivelmente evangélico, depois eu volto para você, Delmanto. Pfeiffer, terrivelmente evangélico não vale, não é isso? Acho que deveria ser terrivelmente jurista, né? Ele tem que ser um sujeito com boa formação jurídica, com passagem por
órgãos que têm a ver com o controle, a distribuição de justiça. E o André Mendonça parece ter isso, o currículo dele assim indica, né, da Advocacia Geral da União, passou pela Corregedoria, trabalhou na presidência, serviu a vários governos, né, serviu ao governo Lula, serviu ao governo Dilma. Então, é um sujeito, eu diria, republicano, é um sujeito da instituição Estado brasileiro. E a instituição Estado brasileiro aparece nos momentos em que certos arroubos do presidente, não é só desse, né, tentam cruzar certas linhas. O nome cotado, né, é uma especulação anterior, mas fazia sentido dentro da ideia de fidelidade que o presidente gosta de cultivar, e também todo líder quer ter fidelidade dos seus assessores, não há problema quanto a isso, mas era um nome que tinha pouca trajetória jurídica. André Mendonça tem. O fato dele ser pastor evangélico ou dele ser de outra religião não importa. Importa que ele seja um bom profissional, um bom operador do direito, conheça o sistema jurídico brasileiro e consiga entregar para o presidente, dentro do que é o papel do Ministério da Justiça, que é um ministério, vamos combinar, né, que tem uma função no Poder Executivo muito mais de coordenação, de interlocução, do que propriamente de distribuição da justiça. Nós temos um poder só para isso. Nós queremos que a justiça funcione. Não quer dizer que o ministro da Justiça é que vai fazer com que a justiça funcione. Ele vai fazer a interlocução política, vai fazer a organização no que tange ao executivo desse sistema de distribuição da justiça. Mas eu creio que o nome foi muito bem escolhido. O nome do delegado-geral da Polícia Federal, de fato, é uma pessoa que parece ter relações muito próximas. Agora, o grande incômodo do presidente é quanto à investigação do atentado que ele sofreu, da tentativa de homicídio, e que tem indícios claros de ter algo ali muito estranho, e creio que a opinião pública de qualquer lugar do mundo gostaria de saber o que levou uma pessoa a tentar matar um candidato à presidência e logo depois ter o apoio de diversos profissionais de direito que surgiram, sabe-se lá de onde, sabe-se lá, amando e respaldados por quem. Então, o grande incômodo do presidente foi esse. Ele quer uma Polícia Federal que investigue esse caso, né? Então, eu creio que, quanto ao ministro da Justiça, nós estamos com um bom nome. É isso, né, Delmanto? Só para você terminar a sua colocação, hein? Só uma observação, assim, a questão da investigação da tentativa de homicídio do presidente Jair Bolsonaro, na verdade, cabe à Procuradoria-Geral da República, esse sim, órgão, oficiar a polícia, requisitar a polícia as investigações, a provocação dessa investigação de uma forma mais enfática não caberia sequer ao delegado-geral da Polícia Federal, não caberia jamais ao ministro da Justiça, cabe ao Procurador-Geral da República. Então, aí é uma falha na colocação do Bolsonaro, não sei se por falta de conhecimento, não sei se de dizer o seguinte, não, eu quero um diretor da Polícia Federal, quero que investigue a minha tentativa de assassinato, não quero que pare aí. Espera um pouco, existe um inquérito policial, ele é submetido à justiça, a Polícia Federal é também polícia judiciária, ela se reporta ao Poder Judiciário. E quem há que provocar no Poder Judiciário é o Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras. Então, assim, quando o Bolsonaro discursa, eu estou falando de forma absolutamente isenta, de forma técnica, quando ele discursa, fala que eu quero um delegado da Polícia Federal que investigue. Desculpa, não é o delegado-geral da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal que vai pedir para mandar investigar. Ninguém. É o Ministério Público Federal, é a Procuradoria-Geral da República essa função. Então, assim, são narrativas que não se encaixam exatamente dentro do nosso sistema normativo e nosso sistema judiciário. Pois é, Delmanto, aí aqui você chegou a uma resposta que merece uma outra pergunta. A grande polêmica era a saída do Moro por conta de uma mudança que o presidente queria no diretor da Polícia Federal, não é isso? Então a interferência, eu sei que na Procuradoria-Geral da República, ou no Ministério Público, você muda lá o Procurador-Geral da República, não altera em nada a investigação de um procurador e de um promotor. Eu acredito que a Polícia Federal é a mesma coisa. Você mudando a cabeça ou o diretor da Polícia Federal, você não vai atingir as investigações da Polícia Federal ou de qualquer instituição ou Ministério Público que vai investigar
o medo de investigar o filho do presidente ou essa ou aquela pessoa. Você acha que um presidente tem a capacidade de impedir os nossos homens operadores do direito ou até mesmo da polícia de investigar determinados casos? Olha, William, a questão política partidária, ela está presente em todo cidadão. Ela está presente em todo funcionário público. Todo delegado de polícia, todo juiz de direito, todo promotor, todo procurador da República, eles têm todo mundo tem seu viés político. Todo mundo tem. Então, o que acontece? É e não é. Porque, infelizmente, na polícia, nós não temos a inamovibilidade. O delegado de polícia ele pode ser, a qualquer momento, retirado de uma determinada delegacia e mandado a outra. Isso acontece também na Polícia Civil dos estados. Então, assim, os delegados que muitas vezes acabam por incomodar, por não atender algum pedido do governador, do secretário de segurança, muitas vezes não há como interferir na investigação dele. Ele é o titular da investigação, como um delegado de Polícia Federal. Mas pode acontecer, sim, de existir um remanejamento, de diminuir, mandar um delegado lá para a Amazônia, retirar, ou seja, essa localização, essa distribuição de onde estão os delegados, em qual delegacia eles estão lotados, ela é mutável, sim. Então, por vezes, pode acontecer uma alteração do delegado. Não vai interferir no que ele está fazendo, mas pode haver, sim, um jogo, uma influência política na alteração do delegado que está encarregado de cada delegacia, porque, diferente dos juízes, diferente dos promotores, os delegados, infelizmente, eles não têm a inamovibilidade. Então, a qualquer momento, eles chamam isso de bonde. A qualquer momento, eles podem jogar o delegado para qualquer outro lugar, e aí é uma complicação, porque ele tem família, ele tem a escola das crianças, de repente ele está lotado em São Paulo, ele vai falar, agora o senhor vai para Curitiba. Mas como? Eu tenho toda a minha família, tudo. Ele tem que se mudar para Curitiba, ficar longe da família. Ele vai prejudicando o trabalho, né? Ele vai mudando. Ele tira de um lugar e põe no outro. Entendeu? O Pfeiffer. Desculpa, Eudemar. Pode acontecer isso também. Não quero dizer que seja o caso. Mas não se consegue mudar o que o delegado está investigando. Mas se consegue mexê-lo de posição, trocar os delegados. Isso pode acontecer. Pfeiffer, isso é algo comum dessa ingerência de um presidente da República nos seus ministérios, não é? Ou é raro? O Lula, eu lembro que eu noticiei isso, inclusive, que o Lula, na época, quis trocar o diretor da Polícia Federal, não só o Lula, quanto eu já vi vários outros presidentes fazendo essa alteração. Veja, o fato de se ter essa rotatividade e essa pretensão do presidente de fazer com que o sistema, né, do Poder Executivo funcione conforme as ideias, as percepções dele, não é algo estranho. Vamos começar pelo começo. O presidente nomeia os seus assessores, né? Ele nomeia os ministros e coloca ali gente conforme a sua ótica, conforme aos seus preceitos. Então, não tem nada de estranho nisso. O que tem de estranho é quando começa a haver uma ingerência sobre casos específicos. Aí sim, acho que tem um estranhamento. E é isso que suscita essa discussão, esse debate todo, né? Se os nomes que são cogitados ou são indicados vão se submeter não à regra do direito, à regra da lei, à regra da boa técnica, à regra institucional, mas vão se submeter a essa pressão do presidente em qualquer condição. Isso vale para a justiça, isso vale para a economia, isso vale para a agricultura, isso vale para qualquer setor do governo. O presidente quer dar o seu toque, quer dar a orientação. O titular da pasta tem a visão técnica e tem a visão do funcionamento da máquina. É desse conflito, que é um conflito democrático, que surge a política pública. Se o presidente se excede, ele bagunça tudo. Vamos falar português claro, né? A presidente anterior foi impedida em função ou devido à sua ingerência em aspectos econômicos e financeiros. Esse presidente corre risco, como qualquer um, de se extrapolar o que pode fazer, segundo a lei, no trato das coisas de cada ministério, também de ser passível de algum impedimento. Vamos registrar aqui a participação das pessoas que estão nos acompanhando aqui, nos nossos seguidores, nos meus canais de mídia digital aqui, mas nos seus também, né, do Delmanto e do Pfeiffer, né?
Olha aqui, ó, o Alexandre Marques, Delmanto dando mais um show, Vera Santiago Cruz. Delmanto, sua argumentação é verdadeira. Cabe só ao procurador da República. O oferecimento da ação não é prerrogativa do Ministério da Justiça. Tem aqui a Raquel Gláucia Freitas. Era essa explicação que estávamos procurando. O Costa Filho destacando aqui se não merece uma resposta mais clara sobre o crime do Adélio aí, se não teria um envolvimento de algumas pessoas, ele cita até as pessoas. Muito bom, a Sofia, a Magi Summer, a Raquel, a Denise dizendo aqui também, não é o mesmo para o presidente cobrar a investigação sobre o crime. E aí muitos elogios aos dois, e vamos seguir em frente aqui. Agora, o que eu percebi hoje, aí eu acho que quem sai é que fica um pouco desconexo do noticiário, né? Agora, você já vê, hoje já teve um elogio dos ministros do Supremo ao novo ministro, não é isso, Delmano? Aí você vê que parece que o clima, então, está ficando mais ameno nessa área, vai haver mais harmonia, é isso que você acha que vai acontecer da agora para frente, Delmano? Eu acho, William, pelo seguinte, o critério político, que a grita está pelo critério político, olha, está nomeando, o critério político está na nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem nomeia? É o presidente da República. O critério é político, é subjetivo. Ninguém vai saber por que o presidente escolheu A ou B. É a escolha dele. A indicação procuradora-geral da República é o critério político. A indicação dos ministros, critério político. O governador do estado vai indicar o seu secretário da Segurança Pública, critério político. O delegado-geral, critério político. Então, isso é uma realidade do nosso sistema de governo. Agora, você precisaria mudar a Constituição para dizer, não, o delegado-geral é um delegado-geral que seja eleito, inamovível, mas precisa mudar a Constituição. Não é assim que funciona. Essa é a aspiração da polícia, para ter maior... E aí é o parlamento, né? Aí não é o Executivo Federal. Mas os ministros do Supremo têm o critério político. Né? O STF vai começar a investigar as denúncias que o Moro fez, não é isso? Ao presidente da República, né? Que é o ministro Celso de Mello que vai ficar responsável por isso. O que podemos esperar disso aí? Agora, a sua pergunta é que eu estava esperando, né? Essa pergunta me traz um deleite, né? Antes de mais nada, o Augusto Aras, que provocou isto, né? Quem provocou, portanto, é o Procurador-Geral da República, nomeado por Bolsonaro legitimamente, ou seja, é uma pessoa alinhada ao presidente da República. E quem eventualmente irá oferecer uma denúncia criminal contra Bolsonaro ou no final dessa investigação contra um crime que tenha ocorrido em prejuízo de Bolsonaro, é o Aras, é o Procurador-Geral da República. Então, assim, essa é uma investigação com destinatário certo. O Aras provocou a investigação, mas essa investigação vai voltar para o Aras. É esta a questão. E, assim, tem metade do Código Penal nessa investigação. Tem metade do Código Penal. E tem crime para todo mundo. Tem crime para o Bolsonaro, tem crime para o Moro. E quem que vai ter a palavra final? É o Aras. Ele é o titular da ação penal. Se o Aras entender, por mais que se investigue, entender que não houve crime por Bolsonaro, ele vai pedir o arquivamento. E se o Aras entender que houve um crime de calúnia contra o presidente da República, e aí vai precisar ter uma representação do novo ministro da Justiça, porque o crime de calúnia é uma ação penal pública condicionada. E o Código Penal fala que é o ministro da Justiça, a pedido do presidente, que tem que pedir isto. Ou seja, o novo ministro, sem dúvida nenhuma, vai representar contra o Moro por crime de calúnia e é capaz, no final dessa investigação, Moro ser processado por crime de calúnia. Porque quem tem essa caneta é o Aras. E o que o Aras, como ele está no ápice do Ministério Público, ele acerta e ele erra por último, como está o Supremo Tribunal Federal. A ação penal futura, portanto, está exclusivamente nas mãos de Augusto Aras. Vai, Fê. E aí o presidente sai com um atestado de boa conduta, vamos dizer assim, né? Então, o ex-ministro Sérgio Moro pode ser, sim, réu num processo, e como nem sei qual seria a tipificação penal, aí eu... Calúnia, mas tem várias outras coisas, né? Não, seria só calúnia, o técnico seria calúnia. O Aras botou também denunciação caluniosa, mas está furado. Denunciação caluniosa é você dar início a um procedimento investigador. O Moro não deu início a nada. Seria, quando muito, um crime de calúnia contra o presidente da República. Esta seria a possível imputação a Moro. Perfeito. Olha aqui, ó, mais registro aqui, Vânia Sanches.
A Vânia está dizendo que acredita que o presidente foi eleito pelo atentado. Isso não quer dizer que o atentado não ocorreu. Ele não passaria pelos debates. Na verdade, ela está relatando aqui uma questão que nós apuramos muito, né, na época da eleição, o fenômeno Bolsonaro, né? Tem toda uma sequência aí dessa apuração, né, Pfeiffer? Houve o atentado, mas houve também a parte dos candidatos que eram muito fracos ou se perderam em discursos, não era isso? Só para a gente relembrar aqui, que é interessante esse assunto que ela abordou, né? Os outros candidatos não acreditaram no que foi o fenômeno Bolsonaro. De fato, a opinião informada, a imprensa, os formadores de opinião, a elite dos analistas, não acreditava no fenômeno Bolsonaro. Havia indicadores em pesquisas de popularidade, mas que eram descartados dentro da dinâmica eleitoral. Se acreditava que, em algum momento, exposto a apresentar suas teses e a confrontá-las, Bolsonaro perderia aquela popularidade que parecia ter adquirido no começo da campanha eleitoral. Isso nunca aconteceu. Alguns dizem, o atentado salvou Bolsonaro, que ele não teve que debater. Mas ele foi ao Jornal Nacional, ele participou de programas de televisão, ele sim participou de embates na imprensa, e ele se saiu bem dentro do seu perfil combativo, mais de combativo, combatente, um perfil de atrito, um perfil de abrasão. E é assim que ele fez a carreira política dele, que deu um salto enorme, né, de um deputado sem grande expressão chegar a presidente da República, é um fenômeno, e é assim que ele está conduzindo o governo dele, porque essa fórmula deu certo na eleição, a nacionalidade dele continua a dar certo hoje. E teve um voto também, né, Delmanto, contra o PT, né, que acabou indo para o Bolsonaro, né? Sem dúvida. Agora, William, gostaria de falar um pouquinho mais da investigação criminal, porque eu só falei um pouquinho, tem muito mais. Não, e tem pergunta aqui, inclusive, da Mônica. Mônica está fazendo aqui. Se as provas do Moro forem apresentadas, a Mônica e o Miguel Assaf, o Moro tem provas, Delmando? Será que o Moro tem provas? Então, é isso, vamos lá. Tem muito para falar disso. Eu só dei uma palhinha, falei de negócio de calor. Mas vamos lá, vamos lá. O seguinte, o Moro é um juiz experiente, não é? 22 anos de magistratura criminal. Não é? Você imaginar que ele vá publicamente assacar acusações graves contra o Bolsonaro sem ter provas, porque aqueles 2 prints de celular são muito fracos. Aqueles 2 prints são muito fracos. Não é? Então, o que acontece? Será que Moro tem uma gravação? Será que Bolsonaro teria falado alguma coisa para Moro justamente nesse sentido que está se falando? Precisamos parar a investigação do meu filho, estou preocupado com os outros deputados, temos que parar com a Polícia Federal. Será que Bolsonaro teria falado essas coisas para Moro? Fica no ar. Né? Moro tem que apresentar, porque ele é um homem experiente. Agora, vamos falar um pouco dos... Desculpa. Claro. Peraí, só falar uma coisa. Ele tem que apresentar ou não? Porque a dúvida está do lado dele. Ele manter a dúvida, ele manter o cheque, né, o presidente em cheque, é algo em seu benefício. Em algum momento ele terá que apresentar. Quando? No decurso do processo, do procedimento investigatório, ou no momento futuro, Quanto tempo levará esse procedimento? É possível postergá-lo? Vai chegar a campanha eleitoral de 2022? Moro pode manter essas peças para jogar na hora certa. Olha, os 2, nós temos uma situação inédita. Os 2 são objeto de investigação criminal. Bolsonaro e Moro. O PT já entrou com pedido de requisição do celular do Moro, de perícia de celular do Moro, e ainda indicando outros crimes, dizendo o seguinte, a questão da pensão. Não é? Olha, o Moro falou, olha, na hora que eu fui para o Ministério da Justiça, eu não pude me aposentar da minha carreira no judiciário, eu não vou ter aposentadoria, então eu pedi pelo menos eu ouvi da entrevista isso, acho que todos ouviram, eu pedi que fosse garantida uma pensão se acontecesse alguma coisa à minha família. Ora, em que lei está essa pensão? Bolsonaro não pode prometer uma pensão que não esteja na lei. Nós temos a Previdência Social, não pode. E nem ele solicitar uma pensão que esteja fora da lei. Então, o PT, na manifestação que eles fizeram, inclusive, eles estão dizendo aqui que existiria aqui, por parte do Moro, né, um pedido indevido para poder assumir o cargo.
E aí, eu estou falando tudo em tese, eu estou jogando as coisas que nós temos o crime, né, de corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, quer dizer, o juridiquês, dizendo assim, se a pensão à família ela é ilícita e ele pediu a pensão para poder assumir o cargo de ministro da Justiça, então ele estaria pedindo uma vantagem que não está prevista em lei, quer dizer, e teria cometido um crime de corrupção passiva. E o Bolsonaro um crime de corrupção ativa, que seria oferecer vantagem indevida a funcionário público para praticar ou omitir ato de ofício na questão de oferecer a vaga do Supremo. Quer dizer, então todos, Bolsonaro e Moro, todos vão precisar de advogado criminalista. E aí você está feito, né? Aliás, você deve estar trabalhando muito no Brasil, porque o que tem de político criminoso, não estou dizendo que todos são criminosos, mas tem muito político criminoso aí no Brasil que precisa estar na cadeia e não está na cadeia. Isso é que é o pior, né? Sem dúvida. Mas tem outros crimes, viu, gente? Só para animar a coisa, eu falei metade do Código Penal. William, deixa eu só fazer uma observação rápida. Exatamente, se for atrás com a ótica de um criminalista brilhante como o Dr. Delman, tu vai achar crime para todo mundo. Claro. Todo mundo. Acha mesmo. Mas acha mesmo. Brilhante só na testa, viu? Que está brilhando aqui no vídeo, viu? Viu? O determinante do ponto de vista político não é se tem a suspeita, a investigação em curso, é como vai se passar esta história, a tal da narrativa, e a percepção do eleitorado e o sentimento do eleitorado hoje, da população brasileira hoje, para dar a condição de governabilidade para o governo Bolsonaro e para dar o potencial eleitoral em 2022, então, em 2021. Então, é isso que é o determinante. Sem dúvida. Então, agora, sem dúvida, sobre o aspecto político, mas você estava me perguntando quando que o Moro mostraria as provas, não é? O interessante é que o crime de calúnia que eu estava falando, né, se imputar, ele admite uma coisa que chama exceção da verdade. Ou seja, se eu imputo um crime ao William e o William me processa por calúnia, eu tenho o direito de provar que aquilo que eu falei é verdadeiro. E se eu provar que é verdadeiro, não tem um crime. Então, o Moro, se ele for acuado e sentir que ele vai tomar um processo por calúnia do Aras, ele vai opor a exceção da verdade para provar o que ele disse era verdadeiro e aí não tem um crime. Tá? Mas tem outros ainda. Tem um crime, gente, de advocacia administrativa. Peraí, não tem um crime, mas não acontece nada para o Bolsonaro. Não. Agora, se ele provar que o Bolsonaro cometeu crime, então todos, Bolsonaro e Moro, se enfiaram numa investigação criminal. Olha que a ironia do destino. Moro, que é um juiz criminal, hoje está sem cargo público e sujeito a essa tempestade dessa investigação, a ter seu celular apreendido por determinação do Supremo Tribunal Federal. E existe, continuando o crime, eu vou terminar logo os crimes, depois a gente vai para a parte política, o crime de advocacia administrativa. 321, esse iria para o Bolsonaro. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo da qualidade de funcionário. Ou seja, você é um funcionário público e você cuida de interesses privados na coisa pública. Será que Bolsonaro, a preocupar-se a defender o filho, se é que isso aconteceu, que ele nega, se isso aconteceu, em tese, teria uma advocacia administrativa. E, por último, para terminar, ainda tem, por último, o crime tal do crime de falsidade ideológica, que falta para tudo quanto é lado. O Diário Oficial, né, teve lá a exoneração do Valeixo, né, estava lá, Moro, né, na exoneração do Valeixo, o presidente da República. O Moro falou, eu nunca assinei esse negócio. Como que foi parar no Diário Oficial? Então tem uma falsidade ideológica no Diário Oficial. Agora, aí... foi retificado, né? Não, mas foi retificado, né? Mas é tranquila a defesa nesse sentido, porque você tem toda uma estrutura hierárquica para publicar no Diário Oficial. Para você ter uma falsa ideológica, você precisa ter um documento assinado com uma mentira. Precisaria ter um documento do Bolsonaro assinando no lugar do Moro. Na verdade, não é isto. Na verdade, houve uma publicação do Diário Oficial que algum burocrata, como se mudou, botou lá no standard, lá na coisa, na forma e foi. Então, não necessariamente, né? Enfim, olha, gente. Ô, Delmanto, pelo que você está me falando aí, são tantos crimes. Quer dizer, quando tem muita coisa
dentro de um copo d'água, aquilo transborda, né? E quando transborda, ninguém processa ninguém, não vai ter... Nós vamos ter aí, que é essa próxima análise que eu acho que a gente tem que fazer, nós vamos ter um clima político. Isso sim. Uma interferência política. Olha aqui, ó, vamos fazer mais um registro aqui. Ó. A Mônica está dizendo que se as provas de Moro forem confirmadas, há mais possibilidade de impeachment. Nós vamos falar sobre isso. O Jaci Mendes está dizendo aqui, bom debate, vamos ver quem está correto, o presidente ou o Moro. Na verdade, é difícil apurar isso aqui, viu? Todos os dois erraram, todos os dois estão certos, depende do olhar, depende de quem esteja olhando, né? Padre Vieira, William, diz o seguinte, que quando se olha com ódio, a pomba é negra, e quando se olha com amor, o corvo é branco. Entendeu? Então, dependendo do viés político, você vai achar de um lado, vai achar de outro. Olha aqui, ó, vamos lá, vamos entrar na questão aqui. Pfeiffer, a intenção do Moro, então, é meramente política, visando as próximas eleições, ou ele mesmo estava preocupado aí com a questão da ação pela moralidade e etc.? E a outra pergunta, se ele se torna realmente um grande ou um potencial competidor na próxima eleição, né? Porque o discurso dele vai ser o quê? Caça aos corruptos? Isso vai funcionar no Brasil? O Brasil quer mais isso? O Brasil quer passar por uma nova Lava Jato? Como é que é isso? Não, que o Brasil, que uma parcela expressiva da população brasileira quer eliminar a corrupção do nosso dia a dia, quer. Isso aí não tem. Acho que todas as pessoas de bem querem isso, né? Agora, Moro foi o super-herói da moralidade, do herói anticorrupção, o chefão, o xerife da Lava Jato. Ele se fez popularmente, em termos de popularidade, em termos de notoriedade, assim. Ele se fez politicamente, para ser convidado para ser o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, assim. Ele vai continuar a ser isso. Esse é o grande rótulo dele e é o grande ativo eleitoral de que ele dispõe. A saída dele do ministério, e aqui a gente está esquecendo da tal da pandemia, né, que continua aí, que é hoje a principal clivagem para a nossa vida, para a nossa compreensão das relações econômicas, sociais e políticas. Acho que isso... E aí, quando a gente falava os dois têm culpa, os dois podem ser imputados por um crime ou por outro, acho que um crime contra o interesse nacional, contra o bem-estar social, teriam os dois brigado no meio da pandemia. Para mim, foi o ato mais, ou a característica mais mesquinha desse episódio todo. Mas deixando isso de lado, porque provavelmente nós teremos, ao longo do tempo, o arrefecimento da pandemia, a normalização da vida, talvez sob novas bases, mas Moro permanece no cenário político, mas agora Moro tem flanco. Moro não tinha flanco. Moro era o super Moro, o super juiz da Lava Jato, o cara que prendeu Lula. Agora ele tem flanco. Ele tem o flanco de já ser etiquetado, já ser visto por uma parte do eleitorado como uma pessoa que pode ser que tenha duas caras, pode ser que não seja tão leal e tão fiel assim, uma pessoa sem a sensibilidade necessária para ajudar o governo, ajudar o país no momento de uma crise que está por sobre todos nós. Então, nesse sentido, ele vem para uma trajetória política incerta, uma trajetória política muito incerta, com um ativo importante, mas agora com uma debilidade enorme. Não sei se o caminho dele vai ser tão fácil como ele pensava. E, na verdade, olhando os potenciais caminhos para uma eleição futura, ele dá uma grande embaralhada no centro, né? Os candidatos que vinham se formando no centro, nessas movimentações de pessoas mais razoáveis, não tão extremadas como o presidente Bolsonaro, isso, Moro entra nessa disputa e dá uma embaralhada grande. Olha, eu estou de acordo com o Pfeiffer e digo o seguinte, né? Nessa questão toda, Bolsonaro perdeu a bandeira da Lava Jato. Bolsonaro não tem mais a bandeira da Lava Jato. Mas o Moro perdeu o eleitorado de direita. E o Moro não tem o eleitorado da esquerda. Então, para o Moro se viabilizar candidato a presidente da República, ele não tem a direita e ele não tem o PT, ele não tem a esquerda, porque foi ele que prendeu Lula. E não tem apoio dos políticos. Não sei. Aí o Maia é um mistério, William. Aí também não chegaria e tudo ali. O Moro agora não é ninguém do ponto de vista de poder. Ele não tem competência para nada. Ele é um cidadão comum. Isso realmente.
Na política, as pessoas esquecem rapidamente o passado e o projeto. E o celular apreendido, né? O celular vai ser apreendido. Vai para a polícia técnica o celular do Moro, a pedido do PT, e vai. É o que eu estou falando, vai. Agora, vai sobrar, talvez os telespectadores estejam aguardando, a questão do impeachment, né? Para a gente abordar, né? Se tem chance, se não tem chance. Tá, vamos abordar. Deixa eu fazer mais um registro aqui. A Sandra Barbosa, com certeza não podemos aceitar mais essa desmoralização política. A Mônica, o Moro não foi herói, cumpriu seu papel, pronto, ponto. Mas não estamos acostumados com as pessoas que trabalham de fato. Aí o Danilo aqui perguntando, acho que é para o Delmanto aqui. Delmanto, um juiz federal que ainda, no seu exercício da magistratura, barganha para ir ao Ministério da Justiça, não coloca em questão todos os julgados da Lava Jato. Excelente explanação. Aí a Vera Santiago, a Cláudia Palma, o herói é eterno, se deixa de ser, nunca foi. O Moro aceitou o cargo de ministro ingenuamente? Bom, Delmanto, então vamos lá. A gente ainda tem... Nós vamos fazer duas avaliações, a questão jurídica e depois a gente entra na questão política, mas vamos ficar alternando as duas aí. Há risco de impeachment? Então, como eu disse, a questão do processo criminal, do inquérito no Supremo Tribunal Federal, na minha ótica, vai acabar em pizza. Não vai dar em nada essa investigação. Na minha ótica, posso estar errado, gente, posso estar errado, mas uma perspectiva que isso não vai em nada. Porque se vai se oferecer uma denúncia contra o presidente, precisaria de aprovação do Congresso Nacional para suspendê-lo 180 dias, para poder julgar. Eu acho que essa questão da investigação do Supremo Tribunal Federal, que é criminal, não tem nada a ver com impeachment. Eu acho que tem pouca chance de prosperar por causa do Aras, como eu falei, ele é o destinatário dessa investigação. Agora, na questão do crime de responsabilidade, o artigo 4 da lei de impeachment, quarto da lei de impeachment, diz o seguinte, que é crime de responsabilidade contra, se o presidente da República atentar contra item 5, a probidade da administração. Então, precisaria o pessoal que vai pedir o impeachment dele, já estão pedindo, dizendo que o presidente, em sendo verdadeiras as falas do Moro apresentando provas, ele teria agido de uma forma improba, não teria aí respeitada esse princípio da moralidade aqui na pública, na administração. Então, assim, se o Moro provar o que disse, realmente nós vamos ter aí, que fora do ambiente jurídico do Código Penal, mas no ambiente político, a possibilidade de um processo de impeachment. Mas aí nós temos que lembrar, precisa ter a denúncia, precisa ter a abertura do processo de impeachment, então tem uma votação por maioria qualificada da Câmara dos Deputados, para depois ter um processo em pleno coronavírus. Né? Eu acho que é uma situação... Muito difícil, né? Muito difícil ter impeachment do Bolsonaro. Eu acho. Tudo pode acontecer, mas eu não vejo assim, probabilidade. Pfeiffer, essa investigação, ela desgasta... Aí nós vamos com a questão internacional. Ela desgasta a imagem do Brasil no exterior, esse começo, essa crise estabelecida aí com a saída de Moro, e os mercados, mas só daqueles mercados que eu pergunto, que nos interessam. Né? Não adianta a gente pensar aí em países de esquerda e tal. Eu digo, desgasta a imagem do Brasil com mercados que nós temos negócios, né? Com países que temos negócios. Ou ninguém está conseguindo olhar para o quintal do outro por causa do coronavírus. Não, as pessoas estão olhando para o mundo. Tem gente já pensando no pós-coronavírus, tem gente se mexendo para isso, tem gente aproveitando oportunidades no momento em que economias nacionais estão fragilizadas, estão lançando mão do dispêndio de recursos públicos, algo impensável até 2, 3 meses atrás, e vão tentar aproveitar oportunidades no bom sentido. Lucrar, entrar em contratos, entrar em concorrências. Então, isso está acontecendo, né? Não é por causa da pandemia que as pessoas não estão fazendo economia, estão fazendo a economia girar e já pensam na economia dos próximos meses, né? Presumindo que nós vamos ter um mundo pós-crise. Eu não sei se esse mundo será um mundo adaptado a pandemias, né, que podem vir, ou será o mundo anterior, mas provavelmente a gente vai ter, quer dizer, a gente vai ter um mundo funcionando, né? Precisamos comer, precisamos produzir. Muito bem. A crise Moro-Bolsonaro, no meio da pandemia, ela tem um impacto muito pequeno quanto à percepção do Brasil. De fato, esse governo, esse candidato e esse governo já se notabilizaram pela conflituosidade, pela maneira um pouco exagerada na fala, na prática política. Não é isso, certamente, que deslustrará
mais o Brasil neste momento. A saída de Sérgio Moro, percebido como um campeão anticorrupção em todo o mundo, traz alguma dúvida. Será que esse governo vai começar a sancionar práticas corruptas ou coisa do tipo? Eu creio que, nesse sentido, vai precisar ser feito algum trabalho de informação, enfim. Vai depender muito dos próximos passos, né? Essa seria a única dúvida. A OCDE, por exemplo, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que o Brasil pleiteia o acesso, o representante principal para temas de corrupção já falou, é preciso que o Brasil indique que vai continuar a seguir com a adoção de normas anticorrupção, que o Brasil tem adotado, e foi porque adotou esse regramento da OCDE que se permitiu a troca de informações financeiras com a Suíça, enfim, o desbaratamento de toda uma lógica financeira de empresas, de partidos políticos, né? Então, é fundamental para o combate à corrupção que a gente continue a demonstrar esse aferramento a essas boas práticas. Muito bem. Desculpa, Pfeiffer, continua. Não, só continuando. Agora, quanto ao Brasil como oportunidade de negócio, o nome não é Sérgio Moro, o nome é Paulo Guedes. E Paulo Guedes sai desse episódio aparentemente firme, sólido. Vamos falar sobre Paulo Guedes já. Peraí, eu vou trazer uma indagação. Vamos lá. Vamos falar sobre Paulo Guedes, que eu quero entrar mais na economia. Delmanto, então, o temor, ou o possível temor do brasileiro de que vamos parar por aqui a caça aos corruptos, isso não vai existir, né? Isso o Brasil continua nessa vertente, o Ministério Público é outro, a Polícia Federal é outra, não é isso? Sem dúvida nenhuma, né? E o interessante, William, é pensar o seguinte, né? Toda essa questão da OCDE, das leis anticorrupção que o Brasil adotou, por pressão da OCDE, justamente, foi na época de Belo Monte, e foi a Dilma, né? Olha como é a ironia do destino, né? A Dilma que sancionou essas leis todas de colaboração premiada, foi nessa época. Olha como mas destino, ela foi obrigada, né, a sancionar, né? Senão não teria o financiamento de Belo Monte, mas é isso mesmo, exato. Os financiamentos internacionais. Então, assim, os gestores, eu acho que eles vão fazendo as coisas e nunca acho que pode acabar neles, né? Agora, só voltando um pouquinho mais sobre a questão de um eventual impeachment, na minha ótica, essa questão do Moro e do Bolsonaro, que tem narrativas de um lado, narrativas de outro, acusações gravíssimas, vamos ver se vai ter prova ou não ter prova, mas o Bolsonaro vem provocando há algum tempo, não é? Fustigando, porque, para mim, até mais grave do que isso, talvez, para mim, inclusive mais grave do que isso, foi o que aconteceu no domingo passado, lá na frente do quartel em Brasília, né, com aquele pessoal defendendo a volta do AI-5, golpe militar e assim por diante. E o Bolsonaro, no bate-a-sopra, falou assim: eu defendo a democracia, mas está com vocês. E o pessoal com aquelas faixas lá de intervenção militar, que tinham umas 10 faixas de intervenção militar, não eram? E ele estava lendo as faixas de intervenção. Então, é o bate-a-sopra do Bolsonaro. Para mí, o mais grave do Bolsonaro não foi esse episódio da troca de diretor da Polícia Federal, que ele tem essa prerrogativa, se foi de uma forma não impessoal, pode ser anulada, do ministro da Justiça. Para mim, isso é muita espuma. O mais grave que o Bolsonaro provocou mesmo foi esse negócio do AI-5. Aí poderia dar um processo de impeachment. Mas olha que coisa que tem a esquerda. A esquerda quer derrubar o Bolsonaro, só que para derrubar o Bolsonaro, o Moro vai ser testemunho de acusação. Então vai enaltecer o Moro. É isso que é um negócio de louco. Você está entendendo? Então, por isso que eu acho que o impeachment, na hora H, quer dizer, vai lá, a esquerda, mas eu vou ter que dar credibilidade ao Moro, mas também odeio o Moro. A esquerda odeia o Moro e a esquerda odeia o Bolsonaro. Ô, Delmanto, mas ali ficou claro que o presidente estava incentivando a volta do regime militar? Aquilo ficou claro? Aquilo juridicamente ficou claro? Ele vai em nenhum momento ele falou. Ele vai na berlinda. Ele é um homem muito inteligente. Na hora ele fez o discurso. Eu sou um democrata, sou a favor da democracia. Mas o pessoal com as faixas, vocês são um povo. Quer dizer, é uma dubiedade, ele vai no limite. Você está entendendo? Ele vai no limite. Mas é essa questão. Aí já está o Supremo investigando quem financiou, quem estava atrás da faixa, e aí que causou uma turbulência que foi um dos ingredientes aí que levou à saída do Moro. Agora, que o Bolsonaro quis a saída do Moro, quis mesmo, porque quando ele manda embora o diretor exonera o diretor da Polícia Federal, a pedido, não a pedido, o que for, ele passou por cima do Moro. E o Moro, que era uma pessoa poderosíssima,
que é o juiz que manda, que prende, que faz e desfaz, teve um presidente que não deu a mínima para ele e falou: aqui você não manda, quem manda sou eu. Aí ele não aguentou e espanou. Pfeiffer, tem risco, há risco de volta do regime militar no Brasil? Não há risco, e quem teria que ser o agente da volta de um regime militar seriam os militares. E eu acho que as últimas pessoas que querem assumir um governo de uma maneira não democrática são os militares brasileiros. O alto escalão das Forças Armadas brasileiras é extremamente qualificado e cônscio da sua responsabilidade democrática. Aliás, são tidos como os que lá estão, né, no Palácio do Planalto, são tidos como bombeiros, como algodão entre cristais, né? São pessoas que, além de executivamente serem muito capazes e tecnicamente competentes, elas percebem a necessidade dessa habilidade com o presidente para alertá-lo: ó, presidente, não se ceda, vamos com calma, olha lá. E elas que são um garante da democracia hoje. Então, não tem a mínima possibilidade. Agora, o presidente Bolsonaro opera no limite da abrasividade. Ele se dá bem no combate, na combatividade, no conflito. Ele, nas Forças Armadas, foi treinado para ser um combatente, um paraquedista, foi até tenente, reformado como capitão, quer dizer, não fez os cursos mais sofisticados de estratégia, de liderança. Ele aprendeu a combater. E se fez assim na carreira política, e é bem sucedido. Não é qualquer um que chega a presidente da República sem aparato partidário, da maneira como ele chegou. Então, ele vai continuar assim. Achar que o presidente vai fazer um discurso de Cinderela, de boas maneiras, é ilusão. O estilo dele é esse, funcionou, e na cabeça dele vai continuar funcionando. Você pode dizer, não é assim que o presidente tem que se comportar. Pode ser, mas esse presidente se comporta assim. Ele não está fazendo nada diferente. Ele não está fazendo nada de diferente do que ele sempre foi. Todo mundo já conhecia o deputado Jair Bolsonaro. Ele estava lá há mais de 30 anos no Congresso Nacional e a gente já sabia, ele não faz nada de diferente. O discurso dele não mudou. Ele fez esse discurso, inclusive, durante a campanha política, né? Ele, nesse sentido, ele é autêntico, é sincero e é coerente, o que são valores para uma parte da população importantes. Você pode não concordar, mas ele é isso. Você sabe qual que é o meu argumento final? Porque eu acho que não vai ter impeachment, não vai passar nunca impeachment, porque aí assume o Mourão. Então, essa é a questão. Entendeu? Essa que é a questão, né? Então, para mim, está descartado também. Eu acho que não há zero de risco, zero. Oi, Pfeiffer, o que você ia falar, Pfeiffer? Você perguntou sobre o regime militar voltar, eu dei a resposta nesse sentido. O Delmanto, muito sagazmente, está falando que pode voltar um militar pela via institucional. Então, pela via institucional pode, claro, né? O vice é bom, e é um bom sinal de uma chapa bem composta, né? Agora, o impeachment eu creio que só teria uma causa se fosse assim, a constatação de um delito cabal. O Delmanto que me corrija, mas se aparecer assim uma gravação, alguma coisa... Se o Moro trouxer algo destrutivo, aí pode mudar todo esse quadro. Que nós estamos, cada momento muda. O que eu estou falando hoje é diante das informações como o Pfeiffer claro. nós temos hoje. Né? O que temos aí nada indica, William. Nem no Congresso, nem no Congresso tem condições para isso, e nem no povo tem, porque o povo na rua é um fator de pressão sobre o parlamento, né? Mas o povo não vai para a rua para pedir a saída do presidente, não por enquanto. Olha, eu sabia que esse papo, nós estamos chegando a 1 hora de conversa aqui, eu sabia que ia ser ótimo, vocês dois são fantásticos, inclusive eu gostaria de tê-los outra vez aqui, para a gente começar a debater, de repente na semana que vem a gente voltar, porque o Brasil está mudando e as avaliações também mudam. Vamos registrar aqui a participação dos nossos internautas, né? Agora eu ia falar telespectadores aqui, Delmanto. É o costume do cachimbo, né? A Etel, prefiro a combatividade do Bolsonaro, as palavras fofas de políticos mal intencionados. Etel Kakovics, o Wilson Barroso Filho, na hipótese de impeachment do Moro, quem assumirá a presidência será o general Mourão? Não seria a volta do regime militar? O pessoal já destacou isso aí. A Gracinha Nicolato, ela falando aqui, fazendo um elogio negativo aqui, não é elogio, ela criticando um dos colegas nossos de bancada, de ex-bancada, que eu não vou falar aqui agora, mas muito bem o seu registro, Gracinha. Janete Canteri, desculpa, Delmanto, o período do regime militar foi muito melhor, 1000 vezes melhor que essa democracia desastrosa que vem desde 1985. Você pode falar sobre isso, tá, Delmanto? Boa noite, muito boa conversa, obrigado por proporcionar essa reflexão. William, esse é da Rosana de Jesus Coelho.
A Mônica também está aqui. E como fica o cidadão brasileiro no meio de toda essa confusão, pandemia atropelada pela crise política? Realmente é um horror, né? A Neuci registrando, Carolina Fredrickson. Eu acredito no Moro. O Moro é uma reserva moral e merece um crédito nesse momento. Miguel Assaf, vamos lá, Delmanto, fala aí. Regime militar, e a moça destacou. E quem foi que destacou aqui? Deixa eu ver aqui. A Janete Canteri. Aí são narrativas, as pessoas têm as suas, a Janete, as pessoas têm as suas preconcepções, têm as suas visões de mundo. Tem gente que tem uma visão de mundo que achou que o regime militar, para alguns regime militar, para outros ditadura militar, foi uma maravilha, não tinha a corrupção que tinha, tal. É uma visão de mundo. Para outros que têm outra visão de mundo, uma visão democrática, e eu me encaixo nesses, eu sou um democrata, eu entendo que nós temos o direito de escolher os nossos governantes, muitas vezes mal escolhidos, bem escolhidos. Esse ruído todo, essa insatisfação toda faz parte da democracia. A democracia é um regime muito difícil, né? E não necessariamente o mais pragmático. Você vê a China aí como está bombando na questão de economia, crescendo, e não é uma democracia, é uma ditadura de esquerda. Nós temos o regime militar do Chaves, lá um regime militar de esquerda. Aqui se presume que o regime militar seria um regime militar de direita. Quem diria que seria um regime militar de direita? Poderia virar um regime militar igual o de Chaves também. Então, assim, é muito perigosa essa questão de regime militar. Eu sou totalmente contrário, respeito as opiniões de quem fica pregando, igual prega esse saudosismo, tudo, respeito, mas não é, de fato, a minha praia de forma alguma, sou com convicção muito forte nessa questão. Pfeiffer. Acho que tem uma correlação entre regime político e cultura social. A China, que o Delmanto lembrou, é um regime autoritário, regime de partido único, partido comunista na maneira de organização do poder, mas hoje um partido ou um sistema econômico aberto para o mundo, de livre iniciativa, com ingerência do Estado. Mas é uma cultura social diferente. Nós temos uma cultura social ocidental. O regime militar aqui nunca foi um regime totalitário, foi um regime autocrático, foi um regime autoritário, mas era um regime que permitia uma convivência com a liberdade econômica e não tinha a pretensão de se eternizar no poder. Então, o regime militar no Brasil foi uma transição, e eu não vou voltar às causas históricas para isso, nem se foi bom ou foi ruim, eu estava certo ou estava errado, mas ele foi passageiro, ele passou. O Brasil voltou para o caminho democrático e, com percalços altos e baixos, idas e vindas, é o regime que parece funcionar melhor para nós, ocidentais, que somos herdeiros de uma tradição mais institucionalista e republicana. Senhores, vamos fechar agora. Pois não, Delmanto? Não, só lembrar que dentro da democracia, o governo anterior, o governo Lula, ele queria botar censura na mídia. Lembra que tinha ali, queria botar, jornalista tinha que ter faculdade, tinha que ter um Conselho Federal de Jornalismo, queria impor restrições à mídia. Então, assim, mesmo dentro de uma democracia, existem arroubos totalitários, como aconteceu com o Lula e, por vezes, também como acontece com o Bolsonaro. Quer dizer, esses excessos nós vemos em vários políticos. Nós só não vimos isso no Michel Temer, né? Alguns já devem estar com saudade do Michel Temer, que é um homem muito educado, polido, muito culto, né? E não tinha roubo nenhum. Olha aqui, ó, o Everardo Araújo, o Pfeiffer, você é santista, ele tá, saudações santistas, Pfeiffer. É isso? É brincadeira dele, né? É santista? Não, sou sim. Eu achei que ele estivesse brincando com você aqui. O Marcos da Costa está acompanhando a gente aqui, que é o ex-presidente da OAB, Delmanto, seu colega lá de advocacia, que esteve comigo aqui no último debate. A solução para os problemas da democracia é mais democracia. Muito bem, Marcos. Vamos encerrar essa conversa nossa aqui, trazendo, só para finalizar, a questão econômica e coronavírus. O Pfeiffer, o governo fez um aceno aí, você ia falar sobre isso, sobre a importância do ministro da Economia, né, Paulo Guedes. Até porque muita gente divulgou que o ministro estava na corda bamba, e aí Bolsonaro falou, não, quem manda na economia no país é o Paulo Guedes, é só ele que manda. Isso traz uma certa segurança ao mercado, Pfeiffer, fortalece a nossa economia, traz aí tem um efeito prático nisso para acalmar os mercados e fazer que a nossa economia vá para frente, né? Total.
William, o nome da economia no Brasil hoje é Paulo Guedes. É ele que concebe, é ele que articula, é ele que comunica, é ele que executa. E ele é bom em tudo. Ele tem conseguido recuperar a capacidade do Estado brasileiro de entregar um ambiente econômico favorável aos negócios, e favorável aos empregos, e favorável ao bem-estar da população, nesta crise do coronavírus. Crise traumática, crise desestruturadora, crise aniquiladora das políticas que vinham sendo implementadas no Brasil e no mundo inteiro. O Brasil entrou com as medidas adequadas, garantindo renda mínima, alterando vencimentos e aumentando vencimentos de obrigações dos empresários, facilitando o acesso a crédito. Então, o aporte de centenas, fala-se 800 bilhões de reais no total que vai ser aportado à economia, teve que abrir o cofre para salvar a saúde e para salvar os empregos, para salvar os negócios. O negócio vai à falência, é emprego que é destruído, é a arrecadação que deixa de acontecer. Esse é o grande dilema da pandemia, esse é o grande dilema de qualquer gestor público, né? Como é que eu faço para a economia avançar sem destruir, sem deixar de dar a atenção necessária para todas as políticas sociais? A pandemia agravou isso. Paulo Guedes, em algum momento, percebeu que ele havia saído do centro ou da centralidade da referência do debate, com o tema da pandemia todo, e como é que se faz esse controle, o que precisamos fazer na relação com os estados, com os municípios, mas, rapidamente, o presidente, até para desanuviar o ambiente, depois da crise com o ministro Moro, restabeleceu o poder, a centralidade e a referência que é Paulo Guedes. Na ideia dele, vamos ultrapassar o período crítico com as medidas emergenciais já adotadas e outras que poderão vir, e vamos continuar e, depois de passado o momento crítico, retomar toda a agenda reformista, simplificadora, de se fazer negócios no Brasil. Essa agenda vinha caminhando bem, os mercados traduziam isso, o interesse por investimentos no Brasil vinha aumentando, e se espera que isso aconteça lá para frente. O grande problema dele vai ser o quê? Conciliar o aumento do gasto público que aconteceu para combater a pandemia e para manter a economia com a agenda de reformas. Aí nós vamos ver se realmente ele é mais do que um simples posto Ipiranga, se ele realmente vai ser a pessoa que vai conseguir levar o Brasil adiante. Na verdade, ele tem que fazer como o Trump está fazendo aqui, né? Que é incentivando a economia com investimentos do governo, né? Aqui está pagando até salário de funcionário, de trabalhador para as empresas, para a empresa suportar esse período de pandemia, está dando dinheiro para o cidadão, como está acontecendo aí no Brasil, né, para o americano, e tentando potencializar os negócios, trazendo incentivos, redução de impostos, ou não cobrando imediatamente isso. Hoje eu recebi, é engraçado como um país desenvolvido, né, Fábio? Só para a gente trazer a nossa experimentação daqui. Hoje eu recebi uma mensagem da empresa que me fornece aqui o serviço de banda larga e de internet e a cabo, etc. Ela me deu uma notícia falando que vai retardar, que você pode atrasar o pagamento e mais ainda, ela vai disponibilizar mais megas para navegar, porque sabe que nós estamos em casa. Olha que coisa maluca, porque ela sabe que está congestionando, que a gente precisa trabalhar e que as pessoas querem se entreter em casa, e ela vai aumentar a quantidade de gigabytes que nós temos no nosso plano sem cobrar e deixando você pagar mais para frente a mensalidade. Não, isso está acontecendo aqui no Brasil também. É claro que o cofre americano é um pouquinho maior que o cofre brasileiro, né? Então talvez não dê para fazer a mesma caridade com todo mundo, mas a solidariedade é comum. Aqui também a gente percebe isso, empresas que solidariamente mantêm os níveis de emprego, as remunerações de seus colaboradores, há esta tolerância com atraso de impostos, de recolhimentos em geral. Então, isso está acontecendo aqui também, no tamanho devido, é claro. É a hora de todos nos unirmos contra essa ameaça à nossa vida, né? À nossa normalidade. A questão é a retomada. A retomada, como é que vai ser? E a retomada vai ser conciliar o gasto extraordinário da crise da pandemia com o retorno à agenda reformadora, liberalizante que o Brasil vem implementando com sucesso, mas ainda não tinha decolado, né? A gente ainda não estava na atração, como no caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão
no clímax de um processo de crescimento econômico extraordinário. Tem muito dinheiro nos Estados Unidos hoje. No Brasil, ele estava começando a recuperar esse dinamismo. Delman, a grande preocupação é que a gente não consegue, Delman, ter uma noção, né, dos impactos do coronavírus. Né? Não dá para ter uma noção. Né? Não dá. As informações ainda são poucas. Em São Paulo, aqui já chegou a mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. Né? Se o nosso pico for esse, nós teremos um país abençoado. Se o nosso pico for esse de hoje. Né? Agora, vamos ver como que vai ser as próximas semanas, né, os 2 próximos meses. Agora, só voltando um pouco do Paulo Guedes, 2 coisas que fiquei curioso até hoje porque que ele foi descalço lá, se ele esqueceu o sapato dele, saiu correndo do Rio, deve ter sido na televisão, vem já para Brasília, o presidente vai fazer, vem correndo, deve ter saído correndo, esqueceu o sapato. Mas não foi só ele, hein? E não quis ir de tênis lá, devia estar de tênis, né? Devia ser um tênis branco, sei lá, e foi lá de meia lá, o negócio, enfim, só caricato, né? Mas que eu digo o seguinte, falaram que o ministro está descalço, né? Então, é como se fosse já a queda, prenunciando a queda. A imprensa é um negócio fantástico. Fala que o outro evangélico, que o outro estava descalço, porque estava descalço, já estava caindo. É inacreditável a imprensa, os viés políticos na imprensa. Agora, voltando ao Guedes, gente... Agora, se você for fazer uma avaliação, olha só como é que é o viés da imprensa, porque quando o cara está descalço, mostra que ele está em casa, ele está à vontade, então ele estava à vontade no governo. Né? Você pode ter esse olhar, depende do olhar. Vários, naquela foto, se você olhar atentamente, vários ministros estão sem sapatos, porque é a recomendação sanitária. Pode ser, seria uma ótima explicação de tirar lá para não deixar do lado de fora. Talvez seja essa. Então, aí, se for isso, já retifico aqui a minha ignorância. Não é? Mas o que eu quero voltar é o seguinte: o Paulo Guedes, a sua economia, eu apoio o Paulo Guedes, eu acho que é uma pessoa brilhante, mas ele vai ter que rever alguns conceitos dele. Né? Ou seja, a força da situação, a questão do SUS e a questão da renda mínima. Não é? Então, assim, porque tudo que é o radicalismo também, o radicalismo não funciona numa democracia. Quer dizer, a situação emergencial do coronavírus mostrou como é importante para o Brasil o SUS. O SUS que sempre foi criticado, o pessoal criticando. Tomara que depois disso, né, o SUS ganhe ainda maior relevância, que é um programa fantástico, embora suas mazelas, as filas, mas existe o SUS. Não é? Que país tem o SUS? Nenhum que eu conheça. E outra questão da renda mínima, daquela questão lá do Suplicy, da renda mínima. Poxa, não é Bolsa Família, renda mínima. Quer dizer, o Bolsonaro tem ampliado a Bolsa Família. Né? Eu defendo uma renda mínima pelo seguinte, não é que o pessoal vai ficar sem trabalhar, sempre vai ter aquele do ócio, aquele que não trabalha, aquele que vai se acomodar, mas você põe dinheiro na economia. Você der R$1.000 por mês para quem não tem nada, não é uns 600, tem que ser R$1.000 até o final do ano, por 2 anos, você gira a economia, você gira o comércio, esse dinheiro volta à máquina. Então, assim, a renda mínima precisaria ser despolitizada também, e eu acho que essas 2 situações, tomara que tenha caído a ficha aí no Guedes, quer dizer, essa percepção de que nós precisamos ter um olhar especial para essas questões. Ele mencionou já questão de renda mínima, questão de SUS e a questão de saneamento básico, de obras de infraestrutura. Eu acho que todos estão falando a mesma língua aí, né? Eu acho que vamos fazer justiça aqui. Os desembolsos com o Bolsa Família, o número de famílias, né? Porque você fala agora no auxílio emergencial, 600 por pessoa, mas acumula. Enfim, tem várias modalidades e categorias. O único também aumentou. Isso aumentou, vinha aumentando. O ministro Paulo Guedes é favorável a isso. Ele conhece perfeitamente não só o aspecto social, mas dinamizador econômico que isso tem em pequenas comunidades, no interior, enfim, isso tem um papel enorme de multiplicar as transações econômicas, gerar emprego, gerar renda para o pessoal. E o SUS, eu não tenho notícias do SUS ter tido algum tipo de seccionamento nesse governo. Aliás, o SUS e Bolsa Família são projetos que vêm lá de trás, né? Vêm de décadas de institucionalidade republicana democrática no Brasil, que a partir da Constituição de 88, entende que o acesso a um serviço de saúde universal, gratuito, é direito de todos nós. Mas isso não sai do dia para a noite. Ele leva anos para ser construído e vai ter defeitos, até porque o bolso é curto, né? A gente, para ter um bom serviço, precisa de muito dinheiro. Mas, olha, o SUS é um exemplo mundial. Poucos países têm
um sistema em que qualquer pessoa, brasileiro, estrangeiro, quem for, entra no hospital e é atendido. E, via de regra, o atendimento é decente. Não é um atendimento de excelência, mas é um atendimento decente. Aqui e ali há problemas, né? Mas o atendimento é decente. Concordo. Agora, só lembrando o lado ruim, que lá atrás, não esse governo, governos anteriores, quando foi criada a CPMF, foi justamente para a saúde pública para o SUS, não foi? Aquela praga da CPMF, né? Desculpa, não foi justamente né? a CPMF, foi para financiar a saúde, né? Mas desculpa. Olha aqui, senhores. Poderíamos ficar horas aqui batendo papo, então eu convido os senhores para voltarem. Quem sabe semana que vem a gente pode voltar de novo e estabelecer essa conversa. O que vocês acham? Vocês topam se eu chamar aí e tal? Eu anuncio. Então, beleza. Vamos aqui, ó. Vamos só registrar o pessoal aqui. O Alexandre Silva. A Etel está dizendo aqui que a gente ganhou do Jornal Nacional. A audiência não, porque tem pouca gente assistindo, né, Etel? Mas eu, com certeza, de debate, estamos infinitamente na frente. O Alexandre Silva registrando, Sandra Barbosa, a Mônica está dizendo aqui, ó, o Sebrae está oferecendo plantão de dúvidas diariamente, até 23 horas, para ajudar os microempreendedores. O sistema é esse aí, é o sistema é esse. E a Sandra falando aqui, ó, os banqueiros bem que podiam ajudar os pequenos e microempreendedores, né? Pessoal, muito obrigado pela participação. Você que nos acompanhou aqui, 1h17 aqui de live. Se você gostou, nós vamos ter mais frequências aqui. Toda terça-feira, às 20 horas, terá sempre uma live para discutir, debater temas importantes. Nós podemos falar sobre tudo, sobre Brasil, sobre economia, sobre religião, sobre comunicação, sobre mídia, qualquer coisa. Vocês podem sugerir aí ao longo da semana, nas minhas redes digitais, no meu Facebook, no YouTube ou no Insta, e também do Elmanto e do Pfeiffer, que aí a gente traz os assuntos aqui para a gente debater, e inclusive outros especialistas. Muito obrigado pela participação. Se você gostou, marca aí um like, inscreva-se no canal, coloca o sininho também, que aí você é notificado toda vez que tiver alguma coisa nova aqui no canal. Senhores, Delmanto, gostei demais da sua participação. Alberto Pfeiffer, muito obrigado. Vamos voltar semana que vem, pode ser? Com todo prazer, viu? Todo prazer. E estar com o Alberto sempre é uma delícia, né, Alberto? A gente já debatemos algumas vezes, foi sempre muito, muito bom. Muito. Não, e eu gosto que vocês, em determinados assuntos, vocês têm ideias distintas. Isso é muito importante para o debate. Muito bom. Aliás, isso só ocorre na democracia, né, Fábio? Exatamente. Essa é a riqueza. Poder conversar, trocar ideias, mas sempre amizade, cordialidade prevalecendo. O Christian Marksen estava dizendo aqui, pode fazer live diariamente. Não dá, porque senão vou ter que ter um salário para esse pessoal. Pois é, gostei do Christian, gostei. Aí tem que arrumar patrocinador para nossa live. Senhores, muito obrigado. E lembrando os velhos tempos, né, de Jornal da Cultura, né, que a gente fazia lá sempre boas participações. Velhos bons tempos, filho. Bons tempos. Fiquem com Deus, cuidado, se cuidem. Coronavírus é sério. Você viu que o Trump, Pfeiffer, está querendo impedir, fechar voos do Brasil por conta do coronavírus, né? Que o Brasil não fez a quarentena como está sendo feita aqui nos Estados Unidos, né? O Trump, como tem, aliás, estandabilizado, ele procura um bode expiatório sempre, né? Então, acha algum episódio. Mas, em geral, ele fala e algumas coisas não acontecem. Espero que seja o caso agora. Muito bem. Obrigado, pessoal. Obrigado, Família. Obrigado, tchau. Pfeiffer. Boa noite a todos. Obrigado a você que nos acompanhou.